A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Neste terceiro domingo da Páscoa, reunimos-nos à volta deste altar para celebrar a Eucaristia. Vamos reconhecer Jesus presente na palavra e vamos também reconhecer Jesus presente no pão. Para melhor celebrarmos estes santos mistérios, peçamos perdão a Deus pelas vezes em que falhamos ao seu amor. Vamos recordar o nosso batismo e fazer o rito da aspersão da água. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, exulte sempre o vosso povo com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituída a glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós destes a morte, cravando na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou, livrando dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito:
O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele a meu lado, não vacilarei. Por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos de toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo que ele não o abandonou na mansão dos mortos, nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu o Pai a promessa do Espírito Santo, que ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira Epístola de São Pedro. Caríssimos, sempre faz como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos da vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória para a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois dos discípulos de Emaús iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: "Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho?" Pararam entristecidos, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: "Tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou estes dias." E ele perguntou: "Que foi?" Responderam-lhe: "O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o terceiro dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram, foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Mas a ele não o viram." Então Jesus disse-lhes: "Homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória?" Depois, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: "Ficai conosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite." Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: "Não ardia cá dentro o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, que diziam: "Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. No caminho de Emaús que o Evangelho nos apresenta, nós vemos e podemos vislumbrar também a história da nossa vida. Dois discípulos que caminham tristes, caminham desiludidos e caminham com o coração pesado. Eles tinham seguido Jesus, eles tinham sonhado com Jesus, eles tinham feito a sua vida toda com Jesus. Mas parece que a cruz tinha destruído toda aquela beleza. Parece que a cruz tinha tirado a esperança daqueles dois homens.
Por isso, eles estão a afastar-se de Jerusalém. Estão a afastar-se da comunidade e estão a afastar-se do lugar onde tinha acontecido toda a história da paixão de Jesus. E é neste caminho de tristeza, é neste caminho de fuga que Jesus se aproxima deles. Caminha ao lado deles, acolhe, escuta a dor deles e devagarinho entra no ritmo do passo deles. E é assim que Deus também faz connosco. Não nos abandona quando nós perdemos a esperança, não se afasta de nós quando nós nos fechamos tantas vezes em nós próprios. Deus, nestes momentos, faz-se companheiro de viagem, mesmo quando tantas vezes somos como aqueles homens e não conseguimos ver que é Jesus que está ao nosso lado. Quando Jesus começa a falar-lhes, explica-lhes as Escrituras, aí os seus olhos começam a abrir-se. E pouco a pouco a palavra de Jesus vai iluminando aqueles corações. Aqui está algo muito importante para a nossa fé. Nós encontramos Jesus quando escutamos a sua palavra. É na escuta simples, é na escuta atenta que Deus fala ao nosso coração e que nós conseguimos passar a olhar a nossa vida com outros olhos. Mas o caminho não ficou por ali. Eles foram mais adiante. E quando chegaram a Emaús, os discípulos disseram, fica conosco. Não sabiam bem quem é que estava ali, mas disseram, fica conosco. Sentam-se à mesa. Jesus pega no pão, parte, abençoa e distribui. E eles reconhecem aquele gesto. É a partir daquele gesto tão simples, daquele gesto tão familiar, que eles reconhecem que foi sempre Jesus que esteve naquele caminho com eles. Aqui está o segundo ponto importante da nossa fé. Nós sermos capazes de reconhecer Jesus no pão, reconhecermos Jesus na Eucaristia. Não basta ouvir a sua palavra, é necessário acolhermos a sua palavra, é necessário sentarmos-nos à mesa com Ele e deixarmos que Ele nos alimente. É no partir do pão, é na Eucaristia que nós vamos celebrar que Jesus se torna presente e se torna vivo e atuante. Temos palavra e temos pão. Temos caminho e temos mesa. São duas realidades que nós nunca podemos separar. Porque primeiro Jesus fala ao nosso coração e depois Jesus entrega-se no pão que transforma. E se nós repararmos bem, isto é o ritmo da missa que nós celebramos todas as semanas. Nós escutamos primeiro a palavra de Deus e depois passamos à segunda parte da missa, que é a parte da mesa, é a parte do pão. Nós fazemos este caminho de Emaús sempre que celebramos a Eucaristia. E reparem o que é que aconteceu com aqueles discípulos depois deles reconhecerem Jesus no partir do pão. Eles partiram imediatamente. Voltaram para Jerusalém, voltaram para o meio da comunidade e tornaram-se testemunhas de Jesus. Também acontece conosco e também devia de acontecer conosco. Quando nós deixamos que a palavra de Deus nos toque, quando nós somos capazes de reconhecer que Jesus está verdadeiramente naquele pão, o desânimo deixa de mandar na nossa vida e a tristeza já não ocupa o primeiro lugar. Aquele caminho de Emaús continua hoje. Continua hoje aqui na Vila do Topo. Está presente em cada missa que nós celebramos. Está presente em todos os dias da nossa vida. E se nós nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus no pão, o que acontece ao nosso coração é a mesma coisa que aconteceu com aqueles homens. Nós temos necessidade de voltar à comunidade. Nós temos necessidade de ir ao encontro uns dos outros, porque a alegria que nós vamos ter dentro de nós tem que ser partilhada. Nós não vamos conseguir aguentar tamanha alegria dentro do nosso coração. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Renovemos as nossas promessas batismais. Renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções
Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, oremos a Cristo ressuscitado, que caminha conosco sem o reconhecermos e sabe o que mais nos preocupa, e peçamos-lhe que ilumine o nosso espírito, nos mostre sem cessar o seu caminho e nos faça solidários de quem sofre, dizendo cheios de fé: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela Igreja testemunha Jesus ressuscitado, pelos catecúmenos que descobrem o Evangelho e pelos catequistas que os ensinam e acompanham. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por aqueles que se dedicam ao bem público, pelos que servem os mais pobres e infelizes e pelos que acolhem toda a gente sem exceção, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis que nas provações permanecem serenos, pelos que desanimam como os discípulos de Emaús e pelos que celebram cada domingo a Eucaristia, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos crentes que dizem a Jesus, fica conosco, pelos jovens que fazem dele o grande amigo e pelas crianças que o recebem na primeira comunhão, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos doentes da nossa paróquia e por aqueles que já partiram deste mundo, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus ressuscitado, que nos resgatastes da vã maneira de viver, não com ouro ou prata, mas com o vosso sangue, acompanhai-nos nos nossos caminhos, abri os olhos a todo aquele que vos procura, aquecei os nossos corações e convidai-nos a comer à vossa mesa. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu
Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sob a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Reunidos na vossa presença e comunhão como na Igreja, ao celebrar o primeiro dia da semana de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Crede, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, Dolores e José Hernaldo Brasil, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Aceitai, Senhor, esta Eucaristia pelos mordomos e pela sua família, por intenção dos seus vivos e por alma de todos os seus defuntos. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um gesto de paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Durante esta semana as missas terão o seu horário habitual, todos os dias às 6h30, na segunda em São Francisco, terça Cruzal, quarta São Tomé, quinta Matriz e sexta Santo Antão. No sábado, missa no Cruzal às 6 horas com promessas dos escuteiros. E no domingo, o horário do tempo dos jantares. São Tomé às 9h30, Matriz às 10h30 e Santo Antão ao meio-dia. Recordo mais uma vez para termos atenção ao respeito e à forma como levamos as varas no cortejo até à igreja e no cortejo da igreja até ao império. Nunca é demais todos os domingos relembrar. As varas floridas para eles. Antes de ajoelhar. Veni Creator Spiritus. Nos
Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo para todos, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.